Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você que está aí assistindo ou participando desta videoaula em qualquer lugar que esteja, no Brasil ou em outros países. Estamos em 18 países. Obrigado a cada irmão, a cada irmã que participa. Deus vos abençoe. E nós estamos hoje na lição número 8. E para quem está acessando a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoim. Estamos gratos a Deus por essa oportunidade. Hoje é o desafio da criação dos filhos, nosso tema. Nosso texto áureo está em Provérbios 22, versículo 6, que nos diz: instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então esse texto bíblico é muito lindo, tá? Onde nos exorta a colocar em prática, né, a enraizar na mente da criança, tá, ou no subconsciente, ok? A palavra de Deus, enraizar nela, plantar essa semente da palavra, para que futuramente, tá, esse sirva como um norte na vida dessa criança. Nossa verdade aplicada diz o primeiro meio social que a criança tem conhecimento e a família, que os lares cristãos sejam ambientes saudáveis para as crianças. Nós temos 3 objetivos: mostrar que os pais devem preparar seus filhos para o futuro, explicar acerca do respeito, dos limites e da honra que os pais devem ensinar seus filhos e ensinar que os pais devem estar conscientes da sua responsabilidade. Texto está em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 ao 22. Esse texto é excelente. Eu vou ler, hoje eu vou ler, normalmente não leio, tá? Mas hoje eu vou ler, que está excelente, onde diz: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa e nas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos seus sobre a terra. Veja, meu amado, minha irmã, meu irmão, veja que fantástico a didática, a metodologia de Deus. Ele disse: vocês vão ter que fazer que estas palavras penetrem, né, no coração, na alma, ou seja, bem lá no íntimo. Como é que vocês vão fazer que aconteça isso? Vão atar, tá, por sinal na vossa mão, né, e para que esteja por testeiras entre os vossos olhos, ou seja, vai estar visível diante de vocês. Veja que Deus está colocando, tá, para apelar ao nosso sentido da visão. E depois disse: ensinai aos vossos filhos falando. Veja que está falando da audição, ok? E escreve nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem. E veja então, Deus está dizendo: vocês vão usar tanto o sentido da visão como da audição, tá? E quando você vai escrever nos umbrais, né, é algo que está em contato direto, tá, nos umbrais da tua casa e nas portas. Então Deus está dizendo: use todos os meios possíveis para que a minha palavra esteja constantemente em contato, tá, com a criança, para que assim essa palavra entre no coração e na alma, ou seja, bem lá no inconsciente, tá? Do consciente passe para o inconsciente, para que isso, diz assim, para que os vossos dias se multipliquem, ok? A introdução nos diz: a criação e a educação dos filhos é uma responsabilidade muito grande, mas cremos que Deus nos tem dado os recursos necessários para ter êxito. Meus irmãos, está muito quente aqui,
Eu não sei como está aí onde você mora, mas vamos lá. Isso Deus nos confiou, ok? Mas ao mesmo tempo que Deus nos confia uma responsabilidade, Ele nos dá os recursos necessários. Então você tem os recursos necessários para fazer o melhor na tua função paternal ou maternal, tá? É só você pensar um pouquinho, ok? Mas você tem os recursos. Filhos são herança do Senhor. Vamos entender algumas questões. Filhos são dádivas divinas ou presentes divinos, tá? Filhos são flechas nas mãos dos pais e filhos a continuidade da história. Deus estabeleceu como prévio requisito aos pais que guardassem os seus mandamentos para que ensinassem aos seus filhos. Veja, primeiro o pai guarda, depois ensina. Ou seja, primeiro pratica, primeiro absorve o conhecimento e se comporta conforme isso para que ensine. Todo ensino tem mais força, tá? Tem mais peso quando a pessoa é praticante daquilo que ensina, ok? Os filhos são dádivas divinas. Filhos são heranças do Senhor e os pais responsáveis e tementes a Deus lidam com eles conscientes da mordomia que lhes foi dado. Então, uma questão que está colocando aqui, primeiro, entenda, tá? Estes filhos que estão aí, tá? São presentes que Deus te confiou. E você deve estar consciente que esse filho é herança do Senhor e você deve cuidar. Você está sendo como um gestor, tá? Você está aí como um tutor, tá? Desse filho ou filha que você tem. O lar que os abriga deverá lhes proporcionar carinho, atenção, cuidados e ensinamentos corretos. Veja que quando o texto nos fala assim, tá? Deve lhes proporcionar, veja que carinho, atenção, cuidados, ensinamentos corretos são comportamentos visíveis que esses filhos devem estar em contato. Porque normalmente é o comportamento diário, tá? Que acaba sendo copiado, tá? Pelos filhos. Os filhos são flechas nas mãos dos pais. Quando diz esse texto, são flechas nas mãos dos pais, o contexto do texto é de uma comunidade de vivência, que vivencia, aliás, constantes perigos. Então, como nesse período, tá? São grupos tribais, tá? São comunidades que estão tomando posse das regiões onde moram e às vezes são invadidos por outros também para usurpar, né, roubar aquela terra. Então, uma comunidade, tá, um pai, uma família, né, que tem muitos filhos, tem muitos soldados. Então, esse é o contexto. Nesse contexto, os filhos devem ser cuidados, preparados e alvo de investimento. E assim estarão preparados para contribuir para a família nestes momentos. Tá? Então, por isso, os filhos são flechas nas mãos dos pais. Tá? Então, filhos bem preparados, tá? São uma segurança para a família. Filhos são a continuidade da história. O objetivo é deixar um legado de filhos que transmitam o valor do compromisso com o Senhor, da comunhão com Ele e viver para o glorificar. Olha só o que eu quero colocar para você aqui. O objetivo é deixar um legado. Ou seja, não conta tanto, tá, quanto de riqueza você vai deixar, não conta tanto, tá, quanto de propriedades você vai deixar, mas sim que tipo de filhos você vai deixar. Tá? Não é o quanto de riqueza você vai deixar a teus filhos como herança, mas sim que filhos você vai deixar como herança para a sociedade onde você vive. Então, aqui que está a questão de transmitir o valor do compromisso. Quando você mostrar que existe, tá, um ganho, existe um lucro em viver uma vida comprometida com o Senhor, você vai ver a bênção.
Também você vai transmitir como é bom ter comunhão com Deus, como dá resultados positivos ter comunhão com Deus e como vale a pena viver para glorificar a Deus. Tá? Então, este valor de compromisso, comunhão e viver para o glorificar, tá? São comportamentos, atitudes, tá? Sentimentos que o pai deve ter para deixar isso como herança, como legado para seus filhos. Relacionamento entre pais e filhos. Pais devem impor limites aos filhos, os filhos devem respeitar os pais e os filhos obedientes aos pais do Senhor. Veja, os filhos levam consigo aquilo que viveram em seus lares. Aos pais cabe ensinar-lhes o caminho do respeito, dos limites e da honra. Bom, existem várias influências, tá? Em relação a uma pessoa. A primeira influência é no lar, com certeza, tá? Só que os pais também devem ensinar o caminho, né, do respeito, dos limites e da honra. Vamos esclarecer melhor aqui. Veja, os filhos precisam de normas e os pais devem estabelecer limites e corrigir com justiça, porém evitando. O que vamos evitar? Veja, tem que se colocar regras? Sim. Tá? Tem que se colocar limites? Sim. Mas tem que saber, tá, como e quando. Paulo, aos Gálatas, ele diz que enquanto o herdeiro é criança, veja, precisa ter um tutor, tá, que ele vai delimitar comportamentos. Precisa alguém que ele esteja segurando na mão e delimitando seus comportamentos. Mas enquanto o herdeiro é criança, ou seja, Paulo está dizendo que o herdeiro tem que chegar ao momento de amadurecimento. Tá? Então, o trabalho do pai, tá, é saber delimitar de uma forma, tá, numa certa idade, para que quando ele chega à maturidade, esta criança saiba tomar decisões próprias com maturidade. Para isso, o que deve ser feito? Tá? Não se deve corrigir, tá, ou colocar limites, tá, motivados pela ira ou raiva. Tá? Então, evite ser motivado por ira ou raiva. Quando as pessoas disciplinam ou delimitam algo para os filhos motivados por ira ou raiva, tá, eles estão colocando um sentimento negativo para aquela criança. Ou quando vão para outro extremo e querem direcionar os filhos, né, dando presentes, tá, trocando, né, a presença por presente. Tá? Então também deve-se evitar isso. Na vida real, você que já é adulto, você sabe que nem sempre a vida vai te premiar por um bom comportamento. Tá? Nem sempre as pessoas vão reconhecer você por um bom comportamento. Tem pessoas que não vão gostar de você, mesmo que você se comporte direito. Então, o que aqui se deve colocar, que você deve fazer a coisa certa, independente do reconhecimento dos outros, e você deve respeitar a presença das pessoas. Tá? E não deve ter o bom comportamento como motivação meramente um presente, uma recompensa. Façamos o que é certo, independente de recompensas. Tá? Então veja que motivação você está passando para os teus filhos. Os filhos devem respeitar os pais. Antes de tudo, analise seu comportamento perante seus filhos. Veja só, se você quer que teus filhos te respeitem, como está teu comportamento? Em primeira instância, é isso. Tá? Como está o teu comportamento diante deles? Porque o nosso comportamento é que gera, tá, um respeito. Então veja se não há prática de comportamento desrespeitoso. Teu comportamento é respeitoso para com as outras pessoas, para o cônjuge, tá? O que você fala, né, dos outros diante de teus filhos?
a que comportamentos tem se acostumado. Às vezes as pessoas, tá, entre aspas, inocentemente, né, têm comportamentos mal educados e depois querem que seus filhos tenham comportamentos educados. E também você deve aprender como modificar tais comportamentos. Que padrão e comportamento você tem por objetivo? Então, você tem objetivo de que padrão você alcançar, né? O que você quer em relação aos teus filhos? Que objetivos você tem? Que padrão de comportamento? Às vezes nós não pensamos, nem imaginamos em que padrão vamos colocar, simplesmente vamos fazendo, levando ao natural, tá? E é um perigo, porque a melhor forma de estar perdido é não saber para onde se está indo, tá? Então, que padrão estamos pensando, tá, em relação ao comportamento? Obediência na hierarquia natural é um princípio que conduz ao crescimento da fé racional, onde é impossível não crer. Tá? Essa frase eu coloquei aqui, tá? Eu quero que você compreenda isto. Os filhos são obedientes aos pais no Senhor. Tá? Então deve-se estabelecer uma hierarquia conforme Deus coloca. Deus coloca o homem, depois coloca a mulher e coloca os filhos, né? O cônjuge e os filhos. Se não existe essa hierarquia natural, vai haver problemas em relação à fé, tá? Ou em relação à comunhão com Deus, tá? E as pessoas vão ter problemas de relacionamento. Então pensa bem como que está acontecendo. Veja que diz Mateus 8, versículo 8 ao 17. Eu quero que você compreenda que a obediência, tá, dentro de uma hierarquia natural resulta em fé. Bom, diz assim: e o centurião respondendo disse, mas disse somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Veja que um centurião é um romano, tá? E ele entendeu, tá, que basta uma palavra que Jesus fale para que aconteça o milagre. Mas como é que um romano chega a entender isso? Ele se justifica dizendo, pois também, ele diz, eu sou um homem sob autoridade. Sob quer dizer debaixo de autoridade. E diz, tenho soldados às minhas ordens, ou seja, eu obedeço superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E digo ao outro, vem, ele vem. E ao meu criado, faça isto, ele o faz. Veja que este centurião está dizendo, se eu obedeço a homens naturais, se homens naturais me obedecem, que eu sou um homem natural, diz, Senhor, disse uma palavra, porque tu és Senhor sobre a doença, e a doença vai te obedecer, porque todo servo obedece o seu Senhor. Veja como que a obediência deste centurião gerou nele uma fé sobrenatural. E Jesus, ele admira-se disto e disse, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Veja que Jesus não disse assim, nem mesmo em Israel encontrei tanta obediência. Tá? Porque a obediência, ele gera fé, ou a fé gera obediência. Ambas são assim, ok? Então, se você ensina aos teus filhos a ter obediência, eles vão ter facilidade em crer também. Pais conscientes da responsabilidade. Pais são inspiradores, pais planejam ter momentos com seus filhos e pais transmitem exemplo e segurança. É preciso resgatar o ensino bíblico da responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Pais são inspiradores, deve-se ensinar os filhos de maneira integral. Quando falamos de maneira integral, estamos dizendo ensinar em todo o tempo, de todas as formas possíveis e usando todas essas estratégias intencionalmente. Tá? Somente quando fazemos isto de forma consciente, intencional, é que funciona.
Não dá para você ter bons resultados se fizer inconscientemente ou empurrado na barriga, tá? Não vai funcionar. Pais planejam ter momentos com seus filhos. Cabe aos pais dedicar tempo, mas tempo com qualidade. O que é um tempo com qualidade? Tempo com qualidade é um tempo focado à pessoa dos filhos, tá? Então, tempo com qualidade não é você ter 1 hora de tempo, pode ser 15 minutos, mas são 15 minutos onde você ouve, tá? Você compreende, você se relaciona, tá? Isso que estamos dizendo, tempo de qualidade. Pais transmitem exemplo e segurança. Timóteo foi fortemente influenciado pela família. Isso é um exemplo muito bonito. Paulo disse a Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Veja que Paulo está dizendo, tá, que eu estou certo, por quê? Porque ele está colocando, tá, que a avó e a mãe, elas tinham um comportamento de fé não fingida. Tá? É uma fé que vinha de profundo, né, e gerava em comportamentos de fé, ações de fé. Então, quando nós temos fé profunda e que gera comportamentos de fé, nós estamos transmitindo, tá, esta fé para as nossas gerações. Bom, nós temos aqui que deve-se ter a motivação correta para aplicar a influência. Veja, por que você quer instruir eles? Para não ter trabalho com eles? Ou você quer instruir para que Deus seja glorificado na vida deles? Cuidado com a intenção. Se você está instruindo os teus filhos para não ter trabalho com eles no futuro, há um grande risco de você ter trabalho com eles. Porque a tua motivação é egoísta. Tua motivação não é que Deus seja glorificado na vida desses filhos. Você está pensando em você e você não está pensando em Deus. Tá? Então, cuidado. Tiago disse assim, pedis e não recebeis, porque pedis para gastardes em vossos próprios deleites. Então, Deus disse que não responde a esse tipo de oração. Então, por favor, transmita-se com segurança, mas com a motivação correta. Meus amados, a missão desafiadora de criar filhos requer dos pais atitudes que contribuam para o crescimento e desenvolvimento dos filhos diante do Senhor e da sociedade. Que possamos deixar um grande legado em forma de filhos para a sociedade. Deus te abençoe, muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Nós mostramos que os pais devem preparar seus filhos para o futuro, explicamos acerca do respeito, dos limites e da honra que os pais devem ensinar aos seus filhos e ensinamos que os pais devem estar conscientes de sua responsabilidade. Parabéns por chegar no final. Você que não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, participe e seja abençoado. Uma boa escola dominical para você e um excelente domingo.